não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de ouvir de alguém realmente uma solução. Mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem talvez algumas coisas do que se fazer, mas ora, se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem. O Bolsonaro não teria ficado inelegível. A Dilma teria perdido os seus direitos políticos. A OAB estaria não fazendo um discurso firme como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir, mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem não, porque se algum dia algum homem de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas assim na cadeia, porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Casão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Pessoal, tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo serve para os brasileiros abrirem os olhos. E aqui o Nicolas Ferreira traz verdades que a gente não pode ignorar, que o povo brasileiro tem que parar de fingir que não tá vendo o que tá acontecendo aqui no Brasil e começar a agir. Eu tenho um tanto de informação aqui para mostrar para vocês. Os parlamentares estão com medo do STF. Precisamos de homens, não de menininhos que ali estão com medo, rabo preso. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês vão se revoltar aí comigo. Também tem um comunicado aqui dos Estados Unidos que eu preciso mostrar pra vocês. E a Maria Corina, nossa, que mulher inacreditável lá da Venezuela, continua lutando pelo povo de lá e mandou um recadinho aqui pro Lula. Eu vou mostrar pra vocês, peço pra você comentar aqui embaixo, deixar aqui embaixo o seu posicionamento, o que você acha sobre tudo isso é importante, tá? E claro, comenta aqui embaixo também sua opinião, é muito importante. Me ajude a compartilhar esse vídeo porque o canal é novo, pessoal. Olha só os parlamentares passando um papelão, estão com medo. Sei com um deputado essa semana, eu não vou citar o nome dele não, e eu perguntei para ele, mas olha só, quando que nós vamos poder discutir novamente a segunda camada de segurança e transparência nas nossas eleições, que é o voto impresso na urna lacrada e a contagem pública, a contagem sob escrutínio público, como está no artigo 37 da nossa Constituição. E ele me respondeu o seguinte: tem gente no Congresso, deputados e senadores, que estão com medo de trazer essa pauta para o debate de novo. E você sabe por quê, Ana? Porque simplesmente o Supremo vai mostrar, né, a forca para eles. Olha só, vocês vão começar a debater sobre isso novamente? Deixa eu inventar aqui, porque o problema é esse. O nosso Supremo hoje, ele age sem provocação. Ele é uma Suprema Corte que age sem provocação. Deveria agir sempre por provocação. E se não age por provocação, conversa, costura ali nos bastidores, ô PSOL, PT, só me provocar que eu pego essa pauta. Então eles estão com medo. Isso não é ditadura também? Só que nós temos a fantasia, né,
do mercado, da Bolsa de Valores, da Cartinha pela Democracia, dos conservadores e liberais, constitucionalistas vendendo cursos e livros sobre Constituição, liberdade de expressão, mas na hora que aperta, para falar mal do presidente Bolsonaro, livre, falavam mal adoidado do Bolsonaro, do Guedes, do Tarcísio e do fascismo, né? O Barroso chamando o 7 de setembro, amanhã nós vamos ver o tamanho do fascismo. Aí todo mundo podia falar o que queria, porque não tinha problema. Agora vai falar do Lula, não fala. Agora fala o confortável. Pois é, pessoal. Aqui a Ana Paula traz uma informação gravíssima, porque o povo já sinalizou que a partir de hoje, nós brasileiros queremos uma coisa, voto impresso com contagem pública de votos. Tá, excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que a urna é inviolável, ela é auditável, ela não tem como fraudar, é intocável. Ok, acreditamos nos senhores. Mas o povo brasileiro começa a sinalizar que quer o voto impresso mesmo assim. Porque o que vale é a vontade do povo, né? Por mais que a gente regrida um pouco, né, nessa questão de urna, nós queremos, nós fazemos questão. Aí a Ana Paula traz a informação de que parlamentares estão com medo, não querem pautar o que o povo está pedindo, não querem voltar a falar porque estão com medo de ministros. Que vergonha! Para que serve o voto então? Para que serve o parlamentar se não vão pautar as coisas pelo que o povo quer, que o povo deseja? Então não serve para nada. E a Maria Corina, pessoal, como vocês sabem, está acontecendo lá na Venezuela uma grande revolução liderada por uma mulher forte, que, né, traz essa empolgação para o mundo todo, que dá vontade do mundo todo continuar lutando pelos seus países, porque olha o que ela está fazendo no dela, onde tem repressão, onde a polícia e o exército está do lado do ditador, e mesmo assim ela continua lá lutando. E ela teria todos os motivos para xingar o Brasil, para xingar outros países que se posicionaram a favor de Maduro, mas não. Ela, como uma mulher guerreira, que sabe a situação que ela fez um vídeo muito estrategicamente bem feito, agradecendo o Brasil e pedindo ajuda. Por quê? Porque quer fazer a transição do governo, quer entrar, ela quer que o presidente eleito, que hoje é o Edmundo, a gente sabe que era para ser ela, né? O Nicolás Maduro deixou ela inelegível, como aqui no Brasil fizeram com o Bolsonaro, mas a gente sabe que ela é a verdadeira presidente. Olha o recado que ela manda pro Brasil, muito forte e muito bem feito esse vídeo. Essa mulher é muito incrível, olha aí. Yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes. También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada de Argentina, donde están asilados 6 colegas, compañeros de la campaña, que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando. Confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela. Esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido errores. Lo importante es mirar hacia adelante, garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y oportunidad para todos y que podamos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos. En el caso del Brasil es evidente todos los temas asociados a la inmigración, al cuidado de nuestra Amazonía, de los pueblos indígenas, la complementariedad energética. Tener claro que si Maduro decide permanecer por la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias, no solamente en vidas, sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza la región. Es hora de mirar adelante, sabemos que estamos en una fase compleja, me hacen muchas preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre otros sectores. Yo quiero que entendamos, el pasado domingo 28 de julio, todos los venezolanos, incluyendo
Los militares que estuvieron en el Plan República fueron testigos de lo que ocurrió, saben la verdad, se comportaron acorde a la verdad. Y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela, el respeto a Edmundo González como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa. Necesitamos al pueblo de Brasil. Confiamos en ustedes que nos acompañarán en esta hora como toda América Latina. Venezuela será libre y será una nación próspera, en libertad e em paz. Incrível, né? Ela sabe que o Lula é amigo do Maduro. Ela sabe que ele e o partido dele se posiciona ao lado de Maduro. Mas ela também sabe, como a futura presidente da Venezuela, que é um dos principais parceiros, o Brasil. Então ela vem e traz uma mensagem do seguinte, olha, tivemos nossas diferenças, tivemos nossos erros, mas vamos olhar pra frente, o Maduro perdeu. O Maduro perdeu e o mundo todo sabe. Ajude o povo venezuelano, se posicione ao lado do povo venezuelano e ajude o governo que é para ser o novo governo a tomar o poder. Então aqui essa mensagem dela eu achei muito incrível, porque mesmo ela sabendo de tudo isso, e ela é uma pessoa que está lutando ferozmente pelo seu povo, podia chutar o balde. Não, porque o presidente Lula se posiciona lá. Não, mas ela veio calma e com a mente no lugar, sabendo da importância do Brasil e manda essa mensagem. Queria pedir para você comentar aí embaixo o que você acha sobre isso, tá, pessoal? E olha só, os Estados Unidos fez um alerta de eu vou mostrar aqui para vocês na tela, olha aí. Os Estados Unidos faz alerta para o iminente ataque iraniano contra Israel. Isso aqui é perigoso, porque olha só. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, informou aos colegas dos países do G7 que Washington acredita que um ataque iraniano a Israel pode começar nas próximas 24 a 48 horas. A informação foi divulgada pelo portal Axios, citando fontes informadas sobre a conversa. Segundo o relatório, Blinken compartilhou essa preocupação enquanto os Estados Unidos intensificam seus esforços para desescalar as tensões na região e evitar a eclosão de uma guerra total. A situação é tensa e o cenário de um conflito iminente está sendo tratado com máxima urgência pelas autoridades americanas. Atenção à situação no Oriente Médio, olha só. Conforme as informações obtidas, os Estados Unidos acreditam que um ataque iraniano pode ser inevitável após a morte de altos oficiais do Hezbollah e do Hamas na semana passada. Blinken teria afirmado aos seus colegas que pressionar o Teherã para limitar seu ataque é a melhor maneira de evitar uma guerra regional. Por que os Estados Unidos estão tão preocupados? Essa preocupação não é infundada. A morte de líderes influentes do Hezbollah e do Hamas elevou as tensões a um nível crítico. Esses grupos têm uma forte aliança com o Irã, que é conhecido por seu apoio militar e financeiro às organizações. Essa dinâmica pode desencadear respostas agressivas que podem facilmente escalar para o conflito maior, quem sabe uma grande guerra, né? O que os países do G7 podem fazer? Olha só. No contexto atual, Blinken sugeriu que pressionar o Irã a reduzir suas ações agressivas pode ser a chave para evitar um conflito. Aqui estão algumas das ações que os países do G7 podem considerar. Negociações diplomáticas. Intensificar os esforços diplomáticos para convencer o Irã a agir com moderação. Sanções econômicas. Aumentar sanções econômicas para pressionar o Irã a evitar ações militares. Ou apoio humanitário. Preparar pacotes de ajuda humanitária para a região em caso de eclosão dos conflitos. Então é importante que os países do G7 fiquem de olho na situação de lá, porque todos podem ajudar da sua maneira. Blinken também afirmou que os Estados Unidos não conhecem o horário exato do ataque planejado pelo Irã, segundo o Axios. No entanto, ele indicou que isso pode ocorrer já na segunda-feira. Dessa forma, as ações preventivas precisam ser rápidas e coordenadas. Os próximos passos envolvem uma combinação de diplomacia e preparo militar. Os Estados Unidos devem continuar a se comunicar com seus aliados, especialmente os países do G7, para garantir uma frente unificada. Além disso, as forças militares da região podem ser colocadas em estado de alerta para responder de maneira eficaz a qualquer eventualidade. Então, pessoal, uma situação tensa
lá no Oriente Médio. A gente sabe que aquele povo lá tá sempre, né, ali em clima de tenso de guerra, né, em que eles sim são inimigos, eles declaram isso, então a todo momento pode acontecer alguma coisa, e agora o Israel, né, conseguiu eliminar 2 líderes assim, cabeça deles, líder do Hezbollah e líder do Hamas, que são 2 grupos terroristas. Então, pessoal, a coisa pode explodir a qualquer momento, né? Ficamos de olho aí para saber o que pode acontecer. E, pessoal, voltando aqui, né, para o Brasil, eu preciso mostrar esse vídeo aqui novamente do Nicolas Ferreira, em que ele fala tudo sobre o Brasil, sobre os brasileiros e o que a gente pode fazer por agora. Olha aí. E deve bater um desespero do tipo, e aí, o que dá pra fazer? Né? O que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes eu fico assim, e aí, o que eu vou falar? O que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar pro âmbito da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir pro ato de violência? A gente vai fazer o quê? Porque afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz Winston Churchill, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta, horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas que talvez o senhor não gostaria de conversar? Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões? Olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando, sabe, uma morte de uma pessoa aconteceu. Quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter? Não tem mais nada, não tem mais nada, pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada o que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na hora que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então, aí eu te pergunto, e aí? O que a gente fala? Pesado isso que o Nicolas fala aqui, né? Enquanto o Clezão, que apenas foi se manifestar, estava sendo enterrado por negligência do ministro, o ministro estava sendo condecorado. Incrível. Os advogados estão aqui. O que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E, inclusive, muito que está acontecendo hoje tem impressão digital do STF, sim, óbvio. Tem impressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Clezão. Mas também tem muito impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de ouvir de alguém realmente uma solução. Mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem talvez algumas coisas do que se fazer, mas olha, se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem. O Bolsonaro não teria ficado inelegível. A Dilma teria perdido os seus direitos políticos. A OAB estaria não fazendo um discurso firme, como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Então, de fato, eu não quero e eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui, de fato, que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, me confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja,
ou quem chegar lá na presidência do Brasil. Eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir. Mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem não, porque se algum dia algum homem de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas assim na cadeia. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Crasão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Crasão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos ele mudou a história de El Salvador. Colocou o homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa, fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro. Os jovens de lá, pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente há pouco tempo estava indo para a rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com o outro? E as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a respeitar? Pois é, pessoal, como o Nicolas Ferreira aqui disse, né? Como Olavo de Carvalho dizia, ou você prende esses esquerdistas, esses comunistas, pelos crimes que eles estão cometendo e cometem, ou eles vão nos prender pelos crimes de que a gente não cometeu. Exatamente como, né, muitos youtubers já aconteceu, foram desmonetizados, alguns foram calados, pessoas que estão presas. Por quê? Por criticar o sistema? Por ir contra esse governo que está aí hoje? Mas isso já diziam lá atrás que era ditadura, que isso não pode, mas é o que fazem. Injustiça com o povo brasileiro, com pessoas de bem. E aí, vai ficar por isso mesmo? O povo brasileiro vai aceitar e ficar caladinho? Tudo bem. Não tem outra forma de vencer isso a não ser gritando, a não ser indo pra rua, a não ser que o povo cobre, a não ser que o povo vá pra cima. Enquanto o povo continuar com medo e quietinho aceitando o que está acontecendo, nada vai mudar. A verdade é essa. Vamos esperar 5, 6 parlamentares que ali que a gente conta no dedo, que são parlamentares realmente de direita e bom, né, que lutam pelo povo. A gente vai esperar esses 6 arrumarem o Brasil, darem um jeito nas coisas que está acontecendo? A gente vai esperar um homem, Bolsonaro, para arrumar o Brasil? Para mudar a história da nossa nação? Acho que não, acho que tem que ser o povo. Então, peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Qual é a sua opinião? É muito importante. Comenta aqui embaixo também de qual lugar você fala, qual é a sua cidade. É importante demais o seu posicionamento. Me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Mais pessoas precisam saber o que está acontecendo no Brasil. É muito importante, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.